Alô amigos, alô amigas. O comentarista Casagrande realmente tem razão na polêmica envolvendo jogadores bolsonaristas da seleção brasileira, tanto da atual, mas principalmente de Copas passadas. O ex-jogador e comentarista esportivo Casagrande não se intimidou com os ataques promovidos pelo goleiro Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, e outros ex-jogadores pentacampeões mundiais, por crítica que havia feito à postura deles na Copa do Catar. Pelo contrário, o ídolo do Corinthians publicou novo texto em seu blog no portal UOL nesta quarta-feira, 7 de dezembro, subindo o tom contra os ex-atletas e expondo verdades como o apoio do grupo a Jair Bolsonaro do PL nas eleições, principalmente agora de 2022. Recentemente, o casal havia criticado a postura de ex-jogadores da seleção em recado ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Kaká, Roberto Carlos e Cafu, que vem assistindo aos jogos da Copa lá do Catar em camarotes ao lado de dirigentes da FIFA e não se misturam com os torcedores nas arquibancadas como fazem ex-jogadores, ex-atletas de outras nacionalidades, como por exemplo craques, ex-craques da Argentina, por exemplo, Diz ele, os brasileiros não se misturam, enquanto os argentinos nunca deixaram de ser torcedores. Existem vídeos e imagens rodando a internet com ex-jogadores argentinos, que são de emocionar, diz o Casagrande. E também existem vídeos e imagens de ex-jogadores brasileiros que chocam pela arrogância e pela distância que se colocam do nosso povo, disse o comentarista Casagrande há alguns dias. O ex-goleiro Marcos, então, se doeu pelos colegas e provocou o casal nas redes sociais. O bolsonarista, o Marcos é um bolsonarista, postou uma foto de Neymar acompanhada de uma mensagem irônica. Não precisamos dele, não. Precisamos do Walter Casagrande para o Hexa. A publicação provocou reações favoráveis de inúmeros jogadores ex-atletas, como Felipe Melo, outro bolsonarista, que é apoiador do Bolsonaro, e Kaká, que riram da ironia. Ou seja, o bolsonarista Marcos disse, de forma irônica, que a seleção brasileira não precisava do Neymar, precisava do Casagrande. É irônico, evidentemente, No novo texto publicado nesta quarta-feira, o Casagrande diz que a reação dos pentacampeões à sua crítica se dá porque ele é direto e não paparica ninguém. Ser campeão do mundo, como todos que venceram uma Copa pelo Brasil ao longo do tempo, é motivo de orgulho mesmo. Mas, continua o Casagrande, isso não significa que viraram pessoas intocáveis e que podem fazer ou deixar de fazer qualquer coisa e tudo bem. Também, continua o Casagrande, também não significa que sejam melhores ou piores que as outras pessoas, disse o Casão. Ao longo do texto, Casão expõe o apoio de alguns desses pentacampeões a Jair Bolsonaro. Destaca que eles não se uniram contra problemas sérios
que assolam o país e ainda relembra a acusação de estupro contra o ex-jogador Robinho, diz o Casão. Por um lado, eu acho graça da ignorância de acharem que a união é para isso. Todos esses jogadores, sem exceção, não se unirão para que se uniram, né, para me atacar, diz o Casão. Não se uniram para cobrar as vacinas, para incentivar a vacinação, nem contra o desmatamento. Muito menos se uniram em movimentos antirracistas contra a homofobia, contra a violência sofrida pelas mulheres, disse o Casão. Na sequência, o comentarista Casagrande questiona o que Marcos acha do fato de Robinho, condenado a 9 anos de prisão de vulnerável, né, praticar um crime contra vulnerável na Itália, está passeando livremente pelas praias de São Paulo, e se isso não incomoda o ex-goleiro, se isso não incomoda o Marcos, né? Diz o Casão. Bom, não se deve incomodar mesmo, porque foi um bobo da corte do reinado do perverso Bolsonaro. E hoje, com a queda do seu rei, só sobrou ser bobo sem corte. Ou seja, o Casão chama o ex-goleiro Marcos e outros bolsonaristas jogadores de bobo da corte do Bolsonaro. O Casagrande, em sua resposta, ainda diz que os jogadores em questão se uniram a Thiago Leifert e que o jornalista já tentou prejudicá-lo. Diz o Casão: ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo na TV Globo para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor, diz o Casão. Sobre os outros atletas do Penta, Casão afirma que Rivaldo, Marcos e Kaká apoiam um golpe porque também não aceitaram a derrota democrática, entre aspas, do Minto nas urnas, diz o Casão. Se bobear, se disfarçaram como Robinho e foram cantar o hino para os pneus de caminhão, ironiza o Casão. Diz ele, continua o Casão. Para terminar, está recebendo para estar lá sentado como um papagaio de pirata dos dirigentes da FIFA e do Catar, num país que não respeita os direitos humanos, trata a mulher como um ser inferior e defende a homofobia. É mais deprimente do que ir de graça, finaliza o Casão. Então, meus amigos e minhas amigas, o que você acha de toda essa história? Realmente, na minha opinião, eu acho que o Casão tem razão. Esse pessoal, né, principalmente esses ex-atletas citado pelo Casão, realmente são bobos da corte, de uma corte sem rei. Essa é a minha opinião. Agora eu gostaria de saber do que você pensa, do que você acha. Deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever. Tá? Um abraço e até mais.